Olá, eu sou Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. A nossa conversa hoje é a respeito de intimidade com Deus e como alcançar ela. Então, vamos pro vídeo. Bom, o título da palavra de hoje é Um Convite à Intimidade do Pai. E eu queria, para que a gente conversasse a respeito disso, ler com você o texto que fica lá em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 17 ao 32. É o texto que vai falar a respeito da parábola do filho pródigo, é o final dela. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Eu convido você para olhar na sua Bíblia. A minha Bíblia diz assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bem, para trazer um conceito geral do que estava acontecendo aí, então essa é uma parábola que Jesus conta num momento onde ele está sendo criticado pelos fariseus, porque ele senta para comer então com os publicanos ali, com pecadores, e aí Jesus conta duas parábolas e ele finaliza com essa parábola. E essa história conta o quê? A história de um pai que tem dois filhos, e o filho mais novo, então, ele diz assim: Pai, eu quero a minha herança, a minha parte da herança, que eu vou viver a minha vida aí do meu jeito, vou fazer as coisas como do meu jeito. E aí ele então recebe, o pai entrega a herança para ele recebe essa herança e ele vai então e se diverte, gasta com prostitutas, gasta com festas com os amigos, faz amigos aí nessas festas e o dinheiro acaba. A herança dele acaba, ele fica pobre e aí ele perde todos os amigos e ele começa a ter que trabalhar então para se sustentar. E aí ele acaba recebendo trabalhos que são trabalhos terríveis, trabalhos que exigem muito dele. Então já no momento que a gente tá lendo, ele se lembra que os servos do pai dele têm muito mais do que ele tem trabalhando ali. Então ele tem a ideia de dizer: então eu vou voltar para o meu pai, vou pedir para ser servo dele. Se ele não me receber de volta então como filho, ele vai me receber como servo e eu vou trabalhar para o meu pai e vou ter a mesma coisa que os servos dele têm, porque meu pai é um cara muito generoso. E ele faz isso, o pai recebe ele de volta, então, como filho amado que tinha se perdido. E aí ele festeja isso, e no meio da festa, então, o filho mais velho, que não saiu de perto do pai, fica revoltado, porque o irmão desperdiçou tudo que o pai tinha, desperdiçou uma boa parte do que o pai tinha, e o pai recebe ele com essa festa. E ele nunca tinha recebido nada do pai. E aí o pai diz para ele: mas o que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu.
Tu pode desfrutar de tudo que eu tenho quando você quiser. Mas a gente precisa celebrar, porque o teu irmão, ele estava morto, ele voltou à vida. O teu irmão, ele estava perdido e a gente achou ele. Então a gente precisa celebrar. E essa é a história e é nesse contexto que a gente entende isso. É uma parábola de Jesus, onde Jesus está, na verdade, criticando a atitude dos fariseus em não entender por que ele estava com os publicanos e com os pecadores. Porque esses eram o filho mais novo e os fariseus, então, o filho mais velho. Já aí, então, para a gente poder entender o que Jesus está falando nessa parábola, também é interessante a gente entender quem são os personagens dessa parábola e pensar um pouquinho a respeito deles. Por exemplo, quem é o pai? Eu acredito que provavelmente você deve ter dito aí, o pai é Deus. Mas quando a gente entende que o pai é Deus, também a gente precisa ter mais entendimentos. Por exemplo, que esse pai que conta na parábola, ele não tem falhas, porque Deus não tem falhas. E se esse pai que Jesus exemplifica nessa parábola é Deus, ele representa Deus, então ele não tem falhas. Ele é um pai que não tem falhas. A gente tem que encontrar todos os ensinamentos a respeito das falhas nos filhos e não no pai, porque o pai representa Deus e Deus não falha. Quem são os filhos nessa história aí? Bom, eu já falei então que Jesus estava falando num contexto onde ele tratava a respeito de publicanos e pecadores e de fariseus. Então sim, os filhos são aí o mais novo, os publicanos e pecadores, e o mais velho, os fariseus. É nesse contexto que Jesus está apresentando. Mas na nossa vida, então, a gente também pode entender que eles são os modelos de mau comportamento. Talvez você já escutou essa parábola ensinada de tantas maneiras e você escutou que o filho mais novo é o que está errado, é o que não tem que se desviar e tudo isso. Então, e também se prega muito a respeito disso, desse jeito, mas na verdade nenhum dos dois filhos está correto aí. Nem o mais novo, que desperdiça tudo que o pai deu para ele, nem o mais velho, que não entende a relação dele com o pai e nem entende o que o pai tem para dar para ele. Nenhum dos dois estão corretos e que tem inveja, né, nesse sentido. Então, nenhum dos dois filhos está correto nessa parábola. Os dois são exemplos de mau comportamento de um filho de Deus. E qual que é o resultado final? O que geralmente a gente aprende aí? Que nós não devemos sair da presença de perto do Pai, da presença de Deus. A gente não deve se desviar, a gente não deve pedir a nossa herança e ir para o mundo, porque o melhor é permanecer na presença de Deus, e isso é verdade. A gente precisa aprender isso. E a segunda coisa que a gente aprende é que nós devemos nos alegrar com aquilo que o nosso irmão recebe e entender que Deus está sempre disposto, que o Pai está sempre disposto a nos dar em abundância. Tudo aquilo que é dele é nosso. Essas são as duas coisas que a gente aprende nesse texto, e geralmente é nesse contexto que a gente ouve pregações, a gente ouve palavras, de uma forma bem resumida a respeito desse texto. Mas eu queria ir mais profundo com você e entender a relação desses filhos com esse pai. Entender a relação, a maneira como eles se relacionam, esses filhos se relacionam com esse pai. Então, eu queria que você viesse comigo nessa viagem mais profunda para entender isso. Bom, primeiro eu queria entender como esses filhos conheciam esse pai. Primeiro, assim, para entender a relação deles. Primeiro, uma primeira conclusão que a gente pode tirar é que, de fato, esses filhos conheciam esse pai na aparência. Eles conheciam a aparência desse pai. O filho mais velho, quando ele chega, ele fala com um servo. E depois o pai sai para falar com ele e ele reconhece que é o pai dele que está falando com ele. Então ele conhecia a aparência do seu pai. Ele conhecia então esse pai naquilo que ele aparentava. Também o filho mais novo, quando ele volta, ele reconhece de longe o pai, assim como o pai reconhece ele. Então eles se conheciam na própria aparência do pai. Eles sabiam o que era parecido com o pai deles. A segunda coisa, segundo detalhe que eu via que eles conheciam no pai, eram as atitudes do pai. A gente vai ver aí o filho mais novo, principalmente, dizendo assim, olha, os servos do meu pai, quando ele começa a se lembrar, ele diz assim, os servos do meu pai, eles tinham
eles tinham comida, eles recebiam bastante coisa, porque o meu pai é um cara generoso, ele derrama então daquilo que ele tem para os servos dele, os servos do meu pai eram bem tratados. Então, esses filhos, eles conheciam a atitude do pai, as atitudes do pai eram conhecidas por esses filhos. E também esses filhos conheciam as posses do pai, porque o filho mais novo, ele vai e ele diz para o pai, eu quero a minha parte da herança, e ele recebe a parte dele da herança, e ninguém pede herança para quem não tem nada. Ele sabia muito bem o que o pai tinha, ele conhecia as posses do pai. Também o filho mais velho, quando ele reclama que o pai matou o novilho gordo, ele diz assim, e para mim você nunca deu nada. Ele então reconhece que o pai tem outras posses, que o pai tem posse aí, e ele reconhece isso. Então eles entendiam as posses desse pai. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora, para a gente continuar. Isso é intimidade? Eu queria então, só para a gente poder interagir, eu queria que você comentasse aqui embaixo, parasse o vídeo agora e comentasse aqui embaixo se você acha que isso é intimidade. E depois, quando a gente continuar a palavra, quando você chegar no final da palavra, você comenta de novo no seu próprio comentário, você comenta o que você aprendeu a respeito disso. Pode ser? Bom, vou esperar você comentar então. Tá, então agora vamos continuar. A resposta disso: não é intimidade. Por que não é intimidade? Porque isso até pode gerar, pode fazer parte da intimidade, mas não é intimidade. Isso pode fazer parte daquilo que é intimidade, conhecer a aparência, conhecer as atitudes, conhecer as posses. Obviamente você não tem, se você tiver intimidade com alguém, você vai conhecer tudo isso, mas isso por si só não é intimidade. Vamos pegar um exemplo aí da atualidade, alguém conhecido na atualidade. Vamos tomar o exemplo do Bill Gates. Se eu colocar uma foto do Bill Gates na sua frente, provavelmente você vai reconhecer ele, você vai saber. Você conhece a aparência do Bill Gates, ok? Hoje, principalmente, tá ficando conhecidas as atitudes do Bill Gates aí pela ONG que ele tem, que ele tá ajudando, ele tá fazendo um trabalho tentando extrair água de alguns produtos aí, fazendo isso aí. Ele e a esposa dele tem essa ONG que está ajudando muita gente, estão fazendo atitudes humanitárias e tudo isso. Então a gente conhece as atitudes dele. Talvez você não conheça, mas muita gente conhece. Sabe quais são as atitudes do Bill Gates? Eu, por exemplo, como citei agora, conheço algumas atitudes dele. E com certeza a gente conhece as posses dele. A gente sabe que ele é dono da Microsoft, que ele é um dos homens mais ricos da atualidade, que ele tem muito dinheiro, muitas posses e tudo isso. Então a gente sabe também quais são as posses do Bill Gates. E por causa disso eu posso dizer então que eu sou íntimo dele? Não, eu não posso dizer que eu sou íntimo dele. Porque só conhecer isso, só conhecer a aparência, as atitudes e as posses dele não fazem com que eu seja íntimo. Obviamente eu preciso conhecer isso, a aparência, as atitudes e as posses de quem eu sou íntimo, mas só conhecer isso não faz intimidade, não é o que demonstra intimidade. E a gente tem exemplo disso na Bíblia. A gente tem o exemplo de Jó, o livro de Jó todo ele vai ser baseado nisso. Ele vai contar a história de Jó, e no capítulo 1 de Jó, no versículo 8, vai dizer que Jó era um homem temente a Deus, que Jó era um homem que cuidava, que sacrificava pelos pecados que os filhos poderiam cometer. E ele conhecia a aparência daquilo que era de Deus, ele conhecia as atitudes de Deus, ele conhecia aquilo que Deus podia fazer, as posses de Deus. Mas o livro todo trata de um ensino de Deus, de algo que Deus permite na vida de Jó para que ele viesse a conhecer Deus de verdade, ter intimidade. E no capítulo 42 de Jó, no versículo 5, Jó vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar de ti, agora eu te conheço de andar contigo. Quer dizer, Deus permitiu tudo isso na vida de Jó porque só conhecer isso não era intimidade. E também às vezes nós temos isso, a gente conhece a aparência daquilo que é de Deus,
a gente sabe dizer a aparência daquilo que é de Deus, a gente conhece as atitudes de Deus, como Deus se move no meio do povo dele, como o Espírito Santo toca as pessoas, como Deus traz libertação e cura, a gente conhece as atitudes, a gente conhece as posses, tudo aquilo que Deus pode nos dar e nos abençoar, mas isso não quer dizer que a gente tem intimidade com esse Deus. Por que esses dois filhos não tinham intimidade com o pai, e por que isso tudo não indica ter intimidade? Porque esses filhos não conheciam o coração do pai. Eles não conheciam o coração do pai no que era o amor desse pai. A gente vê o filho mais novo dizendo assim: eu vou voltar lá e eu vou pedir para ser escravo do meu pai. Ele não conheceu o amor do pai. Ele ele não entender que o pai dele ia olhar para ele de longe e abraçar ele, ia chorar, ia dizer: não, você vai voltar a ser meu filho. Ele não conhecia o amor do pai. Ele não tinha ideia de qual era o tamanho do amor do pai por ele, o tamanho que era esse amor. Ele não conhecia isso. Ele imaginava algo a respeito do pai que ele não conhecia. Tudo bem, ainda falando do amor, tudo bem, eu entendo que diante de Deus, trazendo isso para a nossa vida, a gente precisa chegar dessa forma humilde, humilhado na presença de Deus e entender que nós somos servos de Deus, mas é completamente diferente de não entender que Deus não vai permitir que a gente fique nessa posição, que Ele nos adotou como filho e que Ele nos ama, ao ponto de apagar todo o nosso pecado, apagar tudo que a gente fez e fazer uma festa para celebrar a nossa chegada como filho. E era isso que eles não entendiam. Eles não conheciam o coração do pai nos valores do pai. Porque todo o tempo para eles isso se trata de uma questão financeira. Tanto para o filho mais novo, que quer a independência financeira do pai, sem entender que ele, estando na presença do pai, ele podia desfrutar de tudo que o pai tinha, quanto o filho mais velho, que ainda ficando dependente da questão financeira do pai, ele não entendia que ele podia desfrutar de tudo. E para o pai nunca foi uma questão financeira, e sim sempre é a questão de ter os filhos próximos. Eles não entendiam os valores do pai. Eles não viam os valores do pai. Eles não conheciam o coração do pai também na generosidade do pai. Imagina que o filho mais velho chega para o pai e diz assim: tu nunca me deu um novilho. Como que esse filho chega para o pai que tem esses valores de não importa o financeiro, eu quero os meus filhos próximos e felizes. Eu quero o bem dos meus filhos. E ele chega para esse pai e diz que esse pai negaria para ele um novilho. E esse pai então realmente diz para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tu pode desfrutar do que eu tenho. Então eles não conheciam o coração do pai na generosidade. Então, por não conhecer o coração do pai, eles não tinham essa intimidade. E conhecer o coração do pai é algo muito, muito importante na intimidade. O que é intimidade? O que é intimidade? Intimidade é o que Abraão tem. Que lá em Isaías 41:8, o profeta Isaías, trazendo uma palavra da parte de Deus, ele vai, falando em nome de Deus, ele vai declarar que Deus reconhece Abraão como amigo, como alguém íntimo. Ele vai dizer: Abraão, meu amigo. Ele vai dizer então que Abraão tinha esse laço de intimidade a ponto de ser reconhecido da parte de Deus como amigo de Deus. Moisés também vai passar por isso, e ele tem essa intimidade de estar na presença de Deus, e Moisés sempre estava na presença de Deus, e lá em Êxodo 33:11 vai falar algo lindo a respeito de Moisés, vai dizer que que Moisés, quando estava na presença de Deus, falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro. Cara, que lindo o que Deus fala a respeito de Moisés. E de verdade Moisés vive coisas que nenhum outro homem viveu. Ele tem a audácia de pedir algumas coisas para Deus e Deus resolver. Ele diz assim: Deus, eu quero te ver. Eu quero ver a tua glória. E Deus diz assim: cara, não é possível. Se isso acontecer, tu vai morrer. E aí Deus pensa um pouco e diz: tá, eu vou fazer assim, eu vou te esconder no vão da rocha e eu vou passar só na frente. Tu vai ver só uma parte disso. Mas Deus faz algo. Deus como se Deus estivesse ali querendo fazer algo pro amigo dele.
ou que Davi tinha, que viveu a realidade da graça e entendeu a realidade da graça antes de que ela viesse. E aí lá em Atos 13, 22 vai ser reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, como o homem que alcançou e entendia o coração de Deus. Trazendo exemplos então mais atuais e bem humanos, vou falar dos meus amigos. Eu tenho um amigo lá em Caxias que é algo que eu sempre que eu prego a respeito disso, eu menciono ele porque para mim foi lindo o testemunho do que eu ouvi. Nós estávamos em um encontro com Deus e o pastor vem na direção dele e entrega uma palavra para ele. O pastor diz assim, Deus está dizendo que ele adora sentar naquele banquinho. E aí esse meu amigo começa a chorar. E aí eu, depois, quando acabou toda a ministração, eu fui conversar com ele. E eu perguntei para ele, eu disse assim, cara, o que representou essa palavra? E aí ele me diz assim, eu quando vou ter o meu tempo pessoal com Deus, eu faço isso antes de trabalhar de manhã, e isso é muito cedo. Então, de manhã cedo, quando eu vou orar, lá pelas 6 da manhã, mais ou menos, quando eu vou orar, para não acordar todo mundo na casa, eu vou para a cozinha orar. E aí eu sento no banquinho, e eu puxo outro banquinho e digo, Deus, senta aqui para a gente conversar. Algo íntimo. Algo que demonstra a intimidade dele com Deus, que demonstra a tua intimidade, algo próprio dos dois, construir uma amizade. Eu tenho um amigo que há muito tempo atrás, hoje ele é pastor e ele, desde o começo da vida de fé dele, ele falava disso. Ele dizia, não, eu com o Espírito Santo eu tenho um apelido pelo qual eu chamo Espírito Santo. Ter intimidade, gerar intimidade, não de uma maneira forçada, mas de estar, isso é intimidade. De ter comunhão. E como se conquista isso então? Como a gente pode conquistar isso? Essa palavra, na verdade, é uma palavra que eu já ministro há algum tempo. Já ministrei em vários lugares essa mesma palavra. E essa palavra ela começou nesse ponto. Porque eu um dia estava orando e foi algo que Deus ministrou no meu coração e eu estava perguntando, Deus, como se conquista a intimidade? E eu senti muito forte no meu coração o Espírito Santo me falar esses 3 pontos que eu vou compartilhar rapidamente com você. A primeira coisa que o Espírito Santo me disse é menos mimimi e mais desejo por Deus. O que eu quero dizer com menos mimimi? É aquelas coisas que a gente vive muito dentro da igreja e que acontecem sempre. A gente sempre está reclamando de um irmão que não tratou a gente bem, a gente está sempre reclamando de alguém que não cumprimenta, e sempre vai ter isso, porque tem um monte de humanos ali. Sempre tem o louvor que a gente não gosta, a palavra do pastor, o pastor não me cumprimentou, sempre tem um monte de coisa dessa. Mas a gente precisa passar por cima de todo esse mimimi, a gente precisa começar a ignorar essas coisas todas, deixar todo esse atrito que acontece entre humanos e desejar Deus profundamente. Sabe, lá em Mateus 11:12 vai dizer assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Cara, a gente precisa tomar o reino dos céus à força. A gente precisa desejar Deus de tal forma que a gente vai fazer tudo para ter essa intimidade com Ele. A segunda coisa que Deus fala comigo, então, que eu sinto o Espírito Santo falar comigo ali, é menos trabalho, mais tempo com Deus. E aí, eu quero fazer 2 divisões nisso. A primeira delas é trabalho na igreja. Querido, quanta gente existe na igreja que está todos os dias na igreja. Agora a gente está em quarentena, ninguém está indo para a igreja. E a igreja no começo entrou em crise, porque não tinha mais reunião. Porque tem gente que estava todos os dias, a sua vida era definida por estar todos os dias na igreja. Mas você pergunta quantas vezes, quanto tempo ela tirou no último mês para orar, pode ser que a pessoa não tenha orado nem 1 hora. Não tenha tido nem 1 hora sozinha com Deus na sua casa. Eu não estou dizendo para ninguém parar de trabalhar para a igreja, de parar de fazer a obra. Eu estou dizendo que todos nós precisamos ter tempo com Deus, de intimidade sozinho. Porque a intimidade se gera individualmente. A gente precisa ter isso. Lá em Lucas 10, do 38 ao 42, a gente vai ter o momento onde Jesus vai na casa da Maria e da Marta.
E aí Jesus chega na casa delas e a Maria já senta nos pés dele e fica ouvindo o que ele tem para dizer, e a Marta fica a milhão, tentando resolver todas as coisas na volta e servir bem e tudo isso, até um ponto que a Marta chega e reclama para Jesus e diz assim: Jesus, tu não vai dizer para minha irmã me ajudar? E Jesus diz assim: olha, na verdade eu nem me importo tanto com tudo isso que tu tá fazendo. Nem é tão importante assim. A Maria escolheu a melhor parte, que é ficar escutando aqui. Se você quiser, dá para você sentar junto com ela. Mas eu não vou tirar dela isso. E é isso que a gente precisa entender. É importante fazer, é importante operar, mas mais importante ainda é ter tempo com Deus. E a segunda parte é trabalho de verdade. Meu querido, hoje eu sou pastor, mas eu já tive trabalho. E essa sempre foi uma medida, um trabalho secular, desculpa, porque ser pastor é trabalho também. Mas eu já tive um trabalho secular. Hoje eu tenho mais tempo para orar e estar na presença de Deus, mas eu já tive na condição de alguém que tem um trabalho secular e também tem que buscar intimidade com Deus. A gente precisa, e isso sempre foi uma regra para mim, o meu trabalho não podia me atrapalhar na minha intimidade com Deus, no meu tempo de intimidade com Deus. Às vezes você está trabalhando 14 horas por dia e não está conseguindo orar. Querido, repensa isso. Porque é melhor perder a nossa vida aqui e ganhar a vida no céu do que perder a vida aqui. E a terceira coisa, então, é menos desculpas, mais busca profunda. Tem muito a ver com os outros dois pontos. Quanta desculpa a gente vive dando para Deus. Deus, hoje eu trabalhei demais, então eu não vou conseguir orar. Deus, hoje eu tenho que cuidar da minha família. Deus, tua palavra ensina isso. E a gente está sempre dando uma desculpa para não buscar profundamente, para não se aprofundar. Agora eu quero construir minha vida, Deus, mas mais adiante eu vou fazer então aquilo que é tua vontade. A gente vive dando desculpa para Deus, mas isso não justifica nada. A gente precisa de mais busca profunda. Lá em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que ele está dizendo? Isso é uma profecia que o profeta Jeremias está entregando para o povo de Israel. Ele começa dizendo: olha, vocês vão ser espalhados, vocês vão ser perseguidos e vocês vão ser divididos em várias nações, vão ser escravos e tudo isso. Mas quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. E aí eu vou ser achado de vocês, vocês vão me achar e eu vou me deixar ser achado por vocês. E aí sim eu vou restaurar a terra de vocês. Quer dizer, quando houver busca profunda, então vocês vão conseguir me achar, vocês vão conseguir me encontrar. Então essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Pensar a respeito dessa relação desses filhos com esse pai, a respeito da nossa relação com o nosso Pai, e entender que para construir intimidade a gente precisa deixar algumas coisas e se esforçar em outras. Menos mimimi, mais desejo por Deus, menos trabalho, mais tempo com Deus, menos desculpas, mais busca profunda por esse Deus maravilhoso. E eu queria terminar então tudo isso perguntando: como está a sua intimidade com Deus? Eu queria que você baixasse a sua cabeça e que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você e por todos nós que precisamos aumentar a nossa intimidade com Deus. Tá bem? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre essa igreja que nos assiste hoje, declarar sobre cada um desses irmãos que tem assistido esse vídeo, Pai, um crescimento nessa intimidade, Pai. Que essa palavra seja uma palavra de desafio, seja uma palavra, Senhor Jesus, que desafia cada um de nós a buscar mais de Ti, a estar mais contigo, a ter um relacionamento mais profundo contigo, que é o nosso Pai. Deus, vem sobre cada um desses irmãos e faz com que essa palavra fermente no coração de cada um durante essa semana e que cada um de nós possa fazer crescer essa intimidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. O vídeo já ficou longo, então eu quero dizer para você, não se esquece de compartilha com os teus amigos, com a tua família, compartilha com o grupo da igreja, compartilha para todo mundo que você acha que essa palavra vai abençoar, para que ela também possa abençoar mais pessoas. Não se esquece de fazer o comentário para a gente fazer a nossa brincadeira aqui nos comentários e tchau, até o próximo vídeo.